Bem-ajam açorianos. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Guilherme. Bem-vindos ao Entre Aulas. O podcast de todos os jovens açorianos, onde abordamos diferentes temáticas da cultura e história dos Açores. Hoje temos um senhor professor doutor altarense, engenheiro civil e do ambiente, ex-secretário regional e atual presidente da Assembleia Municipal, mais conhecido para nós como ex-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Connosco, José Gabriel do Álamo de Menezes. Boa tarde e bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, boa tarde. Desde já agradecemos a sua presença. É um prazer estar aqui. Nós também. Em primeiro lugar, não sei se já está familiarizado com esta escola, estudou aqui. Eu estou aqui, eu fiz aqui, fiz a quarta classe nos Altares, na altura a quarta classe era o quarto ano lá, e depois fiz o sétimo ano aqui. O sétimo ano ou o vosso sétimo ano, era o 11º ano. Na altura o liceu acabava o sétimo ano, não havia o que é agora o 12º. Portanto era mais curto um ano. Podia-se ir para a universidade a partir deste primeiro ano. Eu não fui, porque entretanto aconteceu o 25 de Abril e fecharam as admissões da universidade durante um ano e inventaram uma coisa chamada o ano próprio dentro, que era para televisão. Era tipo telescola, mas veio um temporal, deitou abaixo a antena que havia em Santa Bárbara e acabou-se o ano próprio dentro, e então passámos a fazer aquilo, recebendo uns folhetos que vinham pelo correio e estávamos em casa. Quando tinha a nossa idade, considerava-se como que tipo de aluno? Eu era aplicadinho. Era um aluno aplicado. Até porque na altura isto do ensino era um bocadinho diferente do que é agora. Isto era muito elitista. Eu era de uma freguesia, na altura pouca gente das freguesias vinha estudar. Quando digo freguesia, as pessoas fora da cidade, eu era dos poucos ali da Costa Norte que vinha para aqui e havia uma particular responsabilidade que era da parte da minha família, era um investimento enorme. Não havia estas coisas como agora há, o transporte escolar gratuito, nada disso, tinha que se pagar a caminhoneta, aquilo era muito complicado, eu tinha que sair de casa cedíssimo, às vezes não dava para voltar, tinha que ficar em casa de uma tia que morava aqui na Zona Norte, e portanto sentia-se o peso da responsabilidade e por isso eu era aplicado, não porque gostasse de ser aplicado, mas porque tinha que ser. E já nessa altura esperava-se ser presidente da Câmara ou político? Nunca na vida pensei assim. Não, eu estou-vos a falar de um tempo em que a maior parte os cargos não havia eleições para presidente da Câmara, eram nomeados pelo governo, portanto era um sistema político muito fechado. E acho que eu não me lembro de ninguém dos meus tempos de liceu, de andar aqui, ninguém que tivesse aspirações políticas e estava totalmente fora daquilo que seria o normal. O objetivo era tentar avançar no ensino tanto quanto possível. E de resto, não havia essas ideias de política. Aliás, eu sou um político mais ou menos acidental. Eu nunca na vida pensei que ia ter qualquer interesse político. Foi assim uma coisa que aconteceu sem grandes escolhas. Não? Na sua opinião, quais são as bases e as qualidades necessárias para um bom presidente da Câmara? Bom, ser presidente da Câmara é estar num nível de poder que tem uma relação muito próxima com as pessoas. E parece-me que a primeira qualidade que tem que se ter é a capacidade de diálogo e a capacidade de ouvir as pessoas e estar próximo das pessoas. Porque, na verdade, ao contrário do que acontece em outros ambientes políticos um bocadinho mais elevados, mais distanciados das pessoas, não há assim uma grande componente ideológica em ser presidente da Câmara. Independentemente do partido que a pessoa pertence, tapar buracos na estrada, tapar buracos na estrada. A água funciona ou não funciona, o lixo funciona ou não funciona, portanto, ali na Câmara tem-se essencialmente um lugar em que a pessoa tem que ter, do meu ponto de vista, duas qualidades. Proximidade, capacidade de diálogo e também a outra qualidade de ter um bocadinho a noção do interesse público e tentar usar os recursos nesse sentido. As câmaras não são, obviamente, lugares ricos e o dinheiro que lá está tem que ser gerido com muita cautela e a pensar em tirar dele o máximo benefício. Portanto, há aqui estas duas componentes. Creio que são essas qualidades essenciais. Depois que também há outra qualidade que deve estar em toda a atividade política, que é tem que ser honesto e tem que ser transparente. Mas isso é transversal a tudo na vida. Não é?
E nós não estamos muito dentro dessa área de câmaras municipais, de política. O que é que faz na prática mesmo um Presidente da Câmara? Bom, na prática, o Presidente da Câmara tem essencialmente tarefas de natureza executiva, ou seja, não se espera que o Presidente da Câmara pegue na picareta e dê as balas, mas espera-se que ele esteja em cima do assunto e controle as coisas e garanta que as coisas realmente se fazem. E depois que tenha a capacidade de gerir pessoal. As câmaras municipais, durante muito tempo, ainda algumas ainda estão, foram estruturas que incharam demasiado, têm demasiados funcionários, demasiadas pessoas lá a trabalhar. É preciso tirar o máximo partido da força de trabalho que lá está. Portanto, é preciso alguém que veja o que é que está a acontecer e depois é preciso estar constantemente a olhar para a conta bancária, perceber onde é que está o dinheiro, quanto dinheiro é que é e tentar evitar que aquilo se transforme num montão de dívidas, que é o que acontece. Mal a pessoa se distrai, o Presidente da Câmara que se distrai um bocadinho, está por si falido. Portanto, tem que andar sempre em cima da gestão do dinheiro, da gestão do pessoal e, obviamente, tentar, com os recursos que tem, fazer o máximo a favor das pessoas. Enquanto foi secretário regional e presidente da Câmara, quais foram as medidas que tomou que acha mais importante para o futuro dos Açores? Bom, quando fui secretário-geral, uma coisa que diz muito esta casa, a educação, eu sou recordista de secretário-geral da Educação. Fui 12 anos de secretário de Educação, ninguém tinha feito uma aventura dessas. E aquilo que nessa altura foi mais importante foi tentar modernizar o sistema educativo. Quando eu lá cheguei ainda vivíamos num sistema educativo muito ligado àquilo que tinha sido herdado do Estado Novo. O ensino pré-escolar era muito fraquinho, o primeiro ciclo estava totalmente separado, ou seja, os professores do primeiro ciclo tinham uma carreira com um estatuto totalmente diferente, um concurso de professores totalmente diferente e não havia relação entre as escolas do primeiro ciclo e as outras. As escolas do primeiro ciclo ainda eram geridas pelas direções escolares e as distritais e pelas delegações, depois conselheiras. A grande tarefa nessa altura foi juntar isto tudo e tentar criar um sistema educativo coerente, em que deixasse de haver duas carreiras distintas, juntar as coisas todas e tentar criar aquilo que deu depois origem às escolas básicas integradas. Ou seja, deixar de haver escolas primárias, escolas de primeiro ciclo, isoladas e integrá-las em estruturas maiores, que tivessem também a sua própria gestão, que não tinham, porque eram geridas pelo delegado escolar, e que tivessem também a capacidade de criar depois sinergias com os outros níveis de ensino. Portanto, essas foram as grandes. Depois havia um problema, que era a falta de instalações escolares. Esta casa, por exemplo, tinha quase 4.000 alunos que não cabiam aqui. Tinha um anexo onde agora está a Biblioteca Pública, tinha os barracões aqui nas traseiras aqui do edifício e a verdade é que na maior parte dos lugares não havia escolas, os alunos faziam longos percursos e, portanto, o grande objetivo foi construir escolas que permitissem transformar estas escolas grandes em escolas mais pequenas, no caso, construir aqui a escola de Borba ou construir a escola de São Sebastião, ou na praia construir uma nova dos canais da Câmara, que também não existia, ou nas outras ilhas, então desdobrar as grandes escolas em escolas mais pequenas e tentar criar territórios educativos mais curtos. Portanto, esses eram os grandes objetivos e creio que foram conseguidos. E qual é a experiência mais marcante para si? Marcante em que sentido? O senhor gostou mais de fazer enquanto Presidente? Eu enquanto Secretário de Educação e depois fui Secretário do Ambiente, acho que a questão da criação do Estatuto é uma coisa que vocês não devem saber muito, mas o Estatuto da Criança Docente e a gestão das escolas foram aspectos marcantes e foram grandes conquistas. Exigiu grandes negociações, grandes problemas com os sindicatos, mas resolveu-se. E isso foi muito bom. Aqui na Câmara, acho que aquilo que foi mais importante foi essencialmente deixar ou criar uma Câmara equilibrada financeiramente e com condições para investir em coisas que nunca tinham sido feitas antes, nomeadamente na área da cultura, a questão da reconstrução de edifícios, por exemplo, as igrejas que estão em ruínas desde o sismo, a capacidade que a Câmara hoje tem de intervir em todas as áreas, coisa que não tinha no passado, porque simplesmente não tinha recursos para isso. Qual é o conselho que dá para nós jovens para o futuro dos Açores?
Eu acho que uma das coisas importantes que é preciso dizer aos mais jovens é que nós temos que, todos nós, dar um bocadinho do nosso tempo à nossa vida social, à vida política. A política tem ganhado nos últimos anos uma péssima fama. Aliás, isto é o ressurgir de um problema. Durante a ditadura do Estado Novo, a política foi demonizada, ou seja, a política era tudo muito mal, de maneira que só aqueles a que pudessem ser, que eram os únicos que podiam ser políticos. E isso ficou um bocadinho subconsciente de muitas gerações. Nos últimos anos, em boa parte também pela falta de honestidade de muita gente que está na política, a política voltou a ganhar uma péssima reputação. Ou seja, não se deixem impressionar por isso, porque a política é uma questão essencial. Nós queremos ter estradas a funcionar, queremos ter escolas a funcionar, queremos ter um hospital e saúde a funcionar, ou seja, queremos ter uma vida coletiva a funcionar. Se não for com o empenho de nós todos, isso não vai acontecer. Portanto, o conselho que eu vos dou é envolvam-se na vida política. Não quero dizer com isso que vocês agora vão todos para políticos, mas tenham uma participação política nos diversos níveis da vossa vida e depois ganhem independência. O pior que pode acontecer na vida política é quando alguém fica prisioneiro do sistema político. Ou seja, se um de vocês agora, sem ter um emprego estável nem uma vida devidamente organizada, for para deputado ou para outra coisa qualquer, o que é que vai acontecer? Precisa daquele emprego. Resultado, deixa de ser uma pessoa independente, deixa de ser uma pessoa com capacidade de intervenção, vai estar ali constantemente a flutuar e a tentar encontrar soluções, não para o povo, mas para vocês próprios. Por isso, a política é muito importante, vocês devem ter uma participação, mas só devem entrar na vida política a tempo inteiro depois de terem estabilizado as vossas vidas, de terem emprego, de terem uma vida organizada e depois podem tirar uma parte do vosso tempo para isso. Mas é fundamental que vocês o façam, porque sem uma boa classe política não há desenvolvimento nem há futuro na nossa sociedade. Daqui a 2 semanas teremos como convidada a senhora Fátima Amorim. Minha sucessora? Sim, senhor. Não sei se tem alguma pergunta para vocês. Eu faria uma pergunta que era como é que ela se está a dar nas novas funções. Ela foi vereadora comigo durante 4 anos, trabalhámos juntos durante muito tempo, mas uma coisa é ser vereador, outra coisa é ser presidente. E ela agora que fez esta transição, eu também tenho alguma curiosidade em saber como é que ela se tem aguentado com a mudança. O que é que acha que os jovens têm para dar para o futuro? O que é que acha que nós podemos dar para a sociedade? Bom, há uma frase que toda a gente diz e que, se tanto ser dita, já perdeu um bocadinho o sentido, que é os jovens são o futuro, ou as suas variantes, todas em torno disso. Mas, na verdade, aquilo que é preciso nós percebermos é o tempo passa. Eu fui aluno desta escola já vai para 5 décadas quase, portanto, o tempo passa. Eu também não vou ficar cá muito mais tempo, quer dizer, espero ficar muito tempo, mas não é de esperar que fique tanto tempo como vocês. E, portanto, naturalmente, vocês vão ter que herdar, mesmo contra a vossa vontade, uma sociedade para gerir. Ou seja, as pessoas vão se reformando, as pessoas vão morrendo, e vocês, de repente, vão dar por si, e são vocês que têm que tomar conta disto. E, portanto, aquilo que eu vos digo é, preparem-se para tomar conta disto. E o preparar para tomar conta da nossa sociedade passa por 2 coisas. Excelência nos estudos e na aprendizagem. É que, na verdade, milagres não acontecem. De vez em quando há um gênio que surge, alguém que, sem ter estudado, sabe tudo, mas isso, mais ou menos como aos milagres, acontece uma vez em cada século. Para se ter uma boa capacidade de intervenção na vida política e na vida social, é preciso ter uma boa preparação cultural e uma boa preparação técnica e científica. Por isso, aquilo que eu vos digo é aproveitem bem o vosso tempo na escola, aprendam, façam os possíveis por aprender a sério, particularmente aquelas coisas que fazem falta na vida real, que é ser capaz de escrever e ler como deve ser, particularmente perceber o que está escrito e perceber também que a matemática e a física e essas ciências são fundamentais para o futuro. Toda a gente gosta de ter um telemóvel na mão, mas não se esqueçam que para aquele telemóvel ter existido, muita gente teve que gostar de matemática e física, porque aquilo é o produto da matemática e da física. Eu sei que quando se está, como vocês estão agora, numa fase de aprendizagem, olha-se para aquelas coisas e diz, para que é que serve esta maldita coisa? E depois vocês de repente vão perceber que aquilo é a linguagem fundamental para tudo o que é tecnológico que vem a seguir. E por isso é fundamental aprender. Particularmente estas 2 coisas. As outras coisas
Se vocês souberem ler bem e entender o que se lê, o que leem, vão aprender nas outras coisas com certeza. Mas estas duas, um bom domínio da nossa língua e obviamente também do inglês, que hoje é a língua fundamental para a comunicação, e um bom domínio na área das ciências físico-matemáticas é fundamental para o futuro. Por isso, aproveita bem sempre na escola. E o que é que acha que o senhor ainda tem para nos dar ao longo desses anos? Eu continuo disponível para trabalhar. Aliás, eu, apesar de oficialmente ter passado lá aposentado agora no passado mês de novembro, continuei a dar minhas aulas na universidade e vou continuar enquanto tiver saúde para isso e estou disponível para aquilo que seja preciso e para aquilo que possa ser útil. Por isso, não me considero de maneira nenhuma retirado nem inútil, portanto continuo disponível e pronto para aquilo que eu possa fazer, para o contributo que eu possa dar para o bem comum. Pergunta aqui mais geral. Em que áreas é que os Açores podem destacar nos próximos anos? Infelizmente, nós nos Açores temos tido uma história de constante dependência em relação ao exterior. Nós temos muita dificuldade em criarmos nós próprios pensamento próprio e, particularmente, de agirmos de modo próprio. Nós somos uma região autónoma, na verdade, a lei e a Constituição permitem que os Açores façam a sua própria legislação e tenham o seu próprio caminho, mas se vocês olharem para aquilo que o nosso Parlamento faz e para aquilo que está a acontecer de facto, é quase nada. Ou seja, nós nunca temos tido aquela ousadia de procurar caminhos próprios. Normalmente ficamos quietos e sossegados e vamos seguindo a legislação dos outros e achamos que isso dá muito menos trabalho. Esse caminho conduz a uma certa mediocridade. Onde é que nós podemos ser realmente bons? Nós temos duas áreas que somos, de facto, capazes de produzir muito e produzir bem. Na área agroalimentar, nós temos uma tradição profunda na produção de laticínios que não devemos esquecer. E é fundamental continuar a desenvolvê-la e continuar a sermos capazes de manter essa linha de excelência. E depois temos um mar imenso, no qual nós rapidamente nos perdemos e pouco fazemos. Ou seja, nós, apesar de vivermos aqui no meio do mar, temos 1 milhão de quilómetros quadrados da zona económica exclusiva, temos muito pouco de mar. Portanto, é uma outra área que precisa aprender, investir e ter a coragem de quebrar com as peias antigas. Nós, tradicionalmente, temos estado, apesar de viver em ilhas, fechados pela lei em relação ao mar. Uma pessoa para ir para o mar é preciso 7.000 licenças e quase com uma bênção do Papa. Ou seja, nós próprios criamos um conjunto de regras que cortam as iniciativas em relação ao mar. É preciso acabar com isso e é preciso ter a coragem de abrir o mar às pessoas que vivem nestas ilhas. Depois temos uma outra questão que está a ganhar cada vez mais força. Outra vez, nós vivemos em ilhas que estão aqui no meio do Atlântico, que têm uma posição que é extremamente importante do ponto de vista das estratégias políticas e militares de ambas as margens do Atlântico e temos que ser capazes de nos posicionarmos e de percebermos para onde queremos ir. Vocês reparem o que está a acontecer neste momento com um crescente imperialismo por parte dos Estados Unidos. Vejam o que aconteceu esta semana com a Venezuela, as ameaças que estão em relação a uma zona que é uma região autónoma tal qual como nós, que é a Groenlândia, e vejam que nós temos que nos posicionar e temos que aproveitar um legado que é fundamental para nós, que é a questão europeia. Nós temos que nos apegar e apegar com mais, voltando ao mar com mais lapas à pedra, à União Europeia, porque é a nossa salvação no meio desta tormenta que o mundo está neste momento a enfrentar. Portanto, é fundamental percebermos a que bloco pertencemos e tirarmos o máximo partido dessa relação que temos com a Europa. O senhor foi estudar para fora, para os Estados Unidos. O que é que acha que os jovens açorianos estão menos preparados ou até mais preparados em relação aos jovens de outros países? Essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta única, porque nos Açores há muita gente cujo horizonte acaba ali à beira da rocha, mas também há muita gente que tem uma visão bastante alargada. E entre os mais jovens há muita gente mesmo que tem uma visão alargada. Por isso, eu diria que um jovem açoriano, à partida, não tem assim nenhuma particular desvantagem em relação a um jovem que vive noutra região qualquer. Aliás,
Aqui vocês têm uma grande vantagem, que é a capacidade de gozarem de uma liberdade que na maior parte dos sítios é difícil de se ter. Vivemos numa terra pequena, numa sociedade pequena e segura, e terem boas escolas, coisa que em muitos sítios não se tem. E por isso há que aproveitar e que ter visão, não ficarmos fechados em horizontes pequeninos e pensarmos que nós podemos competir com os outros todos. E aliás, em muitas coisas até podemos ser bem melhores do que eles. Agora vamos dar a palavra à nossa plateia para fazer questões. Alguém tem alguma questão? Quando era mais novo, sempre, qual era a sua profissão de sonho? Sempre soube que queria ir para a área da política ou gostava mais de outra área? Eu nunca pensei em ir para a área política. Aliás, eu fui para a área política por acaso. Aliás, a maior parte das pessoas que vão para a política, alguém que sinta que tem uma vocação política. Eu não conheço nenhum político assim daqueles com mais sucesso que possa dizer eu sempre pensei em ser político. Porque, primeiro, político não é uma profissão, nunca foi, e é bom que não seja. Portanto, a política é uma coisa, é um tempo que nós damos, quem está na política tem um serviço, da mesma maneira que a gente, quem mora nas freguesias está mais habituado a dizer, fulano tal serviu este ano na sociedade, ao servir no império, não é? É a mesma coisa, na política é fulano tal, está a servir na Câmara, está a servir no Governo, está a fazer uma coisa qualquer. Portanto, eu nunca tive essa ideia de que havia de ser político. Eu, quando tinha a vossa idade, aquilo que eu pensava era fazer um curso de engenharia, o que eu efetivamente fiz. E, portanto, eu pensava que ia ser engenheiro e que ia trabalhar nas áreas de engenharia, e, portanto, o meu percurso foi esse. Depois, na universidade, na altura os cursos ainda eram de 5 anos, portanto, eram os chamados, como agora se chamam, os mestrados integrados, ou seja, eu fui para um curso que durava 5 anos, ao longo destes 5 anos tinha boas notas, e quando estava no último ano, um dos meus professores da universidade convidou-me para eu continuar a trabalhar com ele. E eu continuei a trabalhar, já no 5º ano já trabalhei na universidade como monitor, depois passei a ser assistente e comecei uma vida que essencialmente estava virada para o ensino e para a investigação na área da universidade. Depois de muitas voltas na vida, vim para cá. Quando vim para cá, uma pessoa amiga convidou-me para eu escrever, se eu queria escrever um artigo para o Diário Insular, todas as semanas. E eu comecei a escrever o meu artigo. E eu estava muito insatisfeito com o governo que então existia. E os meus artigos eram assim, um bocadinho para o duro. Quer dizer que isto pode ser assim, não sei o quê. Até que começaram todos os partidos da oposição, claro, a convidar-me se eu não queria colaborar com eles. Fui colaborando com este e com aquilo, até que chegou às eleições de 1992, em que eu fiz parte de uma lista de protesto que se organizou aqui na Terceira. Uma lista que nós sabíamos que não íamos ganhar nada, mas que estávamos chateados com a maneira como a ilha, aliás, com um bocadinho como está agora, estava posicionada na política e fizemos uma lista independente. Claro que o nosso resultado foi miserável, elegemos um deputado, mesmo assim. Pronto, foi tudo o que se conseguiu. A partir daí, eu comecei a colaborar com o Partido Socialista num conjunto de iniciativas que chamava-se Nova Autonomia, tentar repensar, fazer aquilo que vocês estão aqui a fazer os Açores, como é que deveriam ser. Em que se fez um conjunto de reuniões, trabalhava ali na universidade, à noite fazíamos reuniões com pessoas, em que fomos criando uma corrente política. Em 1996, convidaram-me para eu ir na lista do Partido Socialista. O Partido Socialista, nessa altura, nunca tinha ganho eleições nenhumas até essa data. E, portanto, eu também achei que não ia ganhar mais nada, que ia ser exatamente igual ao de 92. E, pronto, fui numa de, pronto, nós vamos perder, mas devemos dizer o que temos a dizer. Não ganhamos, mas também não perdemos. Ficou assim um empate. E, de repente, eu acabei por ser convidado para ser membro do governo. Nunca na vida tinha pensado que ia ser membro do governo. Porque eu tinha, até o dia das eleições, até contarem os votos, eu tinha a certeza absoluta em que era para perder. E, portanto, eu nunca sequer tinha pensado que algum dia ia ser. Fui para o governo, como o governo é de minoria, a ideia é a gente vai para o governo, isto era em outubro, vamos para o governo, quando for ir pelo Natal, já estamos postos no olho da rua, porque não temos votos suficientes para aprovar o orçamento e, portanto, isto acaba aqui. Eu, na universidade, acredito, pronto, eu vou agora fazer aqui um intervalinho, mas lá quando for para janeiro já deve estar aqui, portanto, e saí assim provisoriamente. A verdade é que as coisas foram evoluindo e eu
tive 16 anos no governo. Sempre a parar, sempre a pensar, bom, isto vai ser agora, nunca foi. Pronto, foi isso que aconteceu, portanto, nunca pensei em ser político, pensava primeiro ser engenheiro, depois ser professor universitário. E foi esse o caminho que eu fiz. Acha que as suas ideias, enquanto Presidente, estão a ter continuidade nos dias de hoje? Eu acho que sim, eu espero bem que sim, quer dizer, ainda é muito cedo. As eleições foram outro dia. E a engenheira Fátima Amorim ainda mal teve tempo sequer de conhecer os cantos da casa, portanto deixemos que ela arranje, mas eu espero que sim. Aliás, eu como sabia que não era para ser Presidente outra vez, porque a lei diz que só se pode ser Presidente 3 vezes, não é? Portanto, eu tinha o meu último mandato nos 4 anos anteriores, já quando se escolheu a lista dos candidatos. A lista já foi escolhida a pensar na minha sucessão, colocando as pessoas no lugar certo, para que eles pudessem continuar e para que eles ganhassem visibilidade para poderem ganhar eleições. E, portanto, nos últimos 4 anos estive ali basicamente a tentar posicionar os meus sucessores. Felizmente consegui isso com sucesso. Eles ganharam as eleições e eu agora espero que eles ainda façam melhor do que eu. E é esse o objetivo. Tens alguma questão? Desde que, antes de entrar na política, já tive uma vertente mais socialista ou então no PS para poder fazer a oposição ao governo que estava na altura? Essa é uma pergunta que também eu próprio não sabia responder. Eu nunca fui uma pessoa muito virada para as questões ideológicas. Ou seja, eu nunca tive uma grande preocupação com as questões partidárias, do ponto de vista ideológico. Aquilo que eu considero como valores essenciais são essencialmente 2. A defesa da liberdade e da democracia, portanto, garantimos que nós vivemos numa sociedade livre em que as pessoas podem falar à vontade e podem ter uma vida que não têm que temer a política e os políticos. Eu cresci quando tinha a vossa idade, ninguém podia dizer nada. Esta casa aqui isto era mais ou menos uma prisãozinha, ninguém podia falar de nada de política. Portanto, eu tive essa experiência que me deixou um certo traumazinho. Portanto, questão essencial, defesa da liberdade, defesa da democracia. A segunda questão, e aí é que vamos para a questão do socialismo, no sentido de que acho que os poderes públicos têm uma obrigação de intervir essencialmente a favor daqueles que não têm condições para os próprios resolver a sua vida. Quem tem dinheiro e quem tem uma vida equilibrada não precisa muito do governo, porque consegue resolver tudo, mas há gente que precisa. Portanto, nós temos que orientar a atividade política no sentido de tentarmos puxar para cima aqueles que estão pior na sociedade. Até porque isso tem uma grande vantagem. Cada pessoa que se liberta da pobreza é mais um contribuinte a pagar impostos, portanto gera mais dinheiro, e é mais uma pessoa também a contribuir para os outros. Portanto, cada vez que nós, nesta luta contra a pobreza, damos um passo, não estamos apenas a resolver o problema da pessoa que era pobre e das suas famílias, mas também o problema de nós todos, porque as melhores sociedades, vocês olhem para o que se passa, por exemplo, no norte da Europa, as melhores sociedades são aquelas que conseguiram muito cedo eliminar, ninguém eliminou totalmente, mas reduzir muito os fenómenos da pobreza e trouxeram para a classe média o máximo de pessoas. São esses que pagam mais impostos, são esses que geram dinheiro suficiente para depois podermos ter boas estradas, boas escolas, bons hospitais e tudo isso. Uma sociedade de gente pobre não gera recursos para que possam ter isso. Daí a questão que para mim é importante do socialismo. Socialismo não no sentido comunista do termo, em nenhuma, porque aí é uma violação da liberdade e da democracia, mas nós sermos uma sociedade livre, mas tenhamos um poder que está orientado para os mais pobres. Até porque também eu fiz a minha escola primária, que seria agora o primeiro ciclo, numa escola que a maior parte dos rapazes andava descalço. Não havia sequer dinheiro para sapatos. Portanto, quem é mais antigo sabe a pobreza de onde nós viemos e sabe o valor que esta ajuda às pessoas mais pobres tem. Por isso eu considero fundamental nós defendermos a liberdade, mas não esquecermos os que estão mais para trás. Mais questões? Por fim, não sei se o senhor deixou de tomar alguma medida enquanto era secretário regional que hoje em dia tomaria? É capaz de haver muitas. Vocês reparem que quando se está a governar é um bocadinho como nas nossas vidas. Há sempre coisas a fazer
e nós não conseguimos fazê-las todas ao mesmo tempo. Portanto, vamos sempre escolhendo aquelas que é mais fácil de resolver e que é possível resolver. E a verdade é que também quando nós resolvemos um problema, quase sempre damos um passo, logo a seguir há outro passo a dar. Ou seja, a resolução de um problema normalmente abre mais 2 ou 3 problemas que é preciso resolver e, portanto, isto é uma coisa sem fim. Obviamente eu não posso dizer, aliás ninguém pode dizer, que fez na política uma obra acabada. Nós somos, no fim de contas, cada um de nós que participa na vida política, somos como se fosse um pedreiro a tapar uma parede, que tapa não sei quantos blocos, mas depois tem que vir alguém que tapa mais uma fila de blocos e, portanto, e a seguir alguém que faz não sei o quê, a obra nunca fica pronta. E por isso, eu acho que há muitas coisas mesmo que eu gostaria de ter feito e que eu tenho uma justa esperança que alguém faça. Por fim, para resumir, nós um dia iremos votar, ainda não, porque ainda temos 14, 15 anos. E qual é o conselho principal que o senhor nos dá? Bom, o primeiro conselho que eu vos dou é votem mesmo. Não há nada pior na política e nada pior que é aquelas pessoas que passam a vida a reclamar, mas quando chega o dia de votar, ficam em casa. Portanto, votar. E depois, acho que o voto não deve ser feito por razões meramente partidárias. As fidelidades, os partidos políticos, não só para os clubes de futebol. Normalmente quem é do Benfica, desde pequenino é do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, e é para toda a vida isso. Na política não é assim. A vida vai mudando, os partidos mudam, os líderes dos partidos mudam, as políticas mudam, e aquilo que é preciso fazer nas eleições é uma honesta análise do que está a acontecer, de quem é que oferece melhores condições para o futuro e fazer boas escolhas. Ou seja, nós não podemos ir para as eleições como vamos para o jogo de futebol, que é eu sou o Benfica, mesmo que o Benfica só faça porcaria, eu vou continuar a dizer que sou o Benfica, não é? Portanto, na política não é assim. Se o meu partido só faz porcaria, depois eu vou ir para a casa ao lado, não é? Porquê? Porque na política aquilo que se está à procura não é de vitórias. Aquilo que efetivamente se procura é resultados, soluções, e basicamente o que nós queremos sempre é criar esperança no futuro. Por isso os votos têm que ser feitos sempre a olhar para a frente e não olhar para trás. Pode sempre dizer, este partido foi excelente, esta pessoa foi excelente. Mas o tempo passou, eu agora quero outra coisa, porque este oferece melhores ideias. E a segunda questão, também nos votos, é a verdade. Isso é um assunto muito complicado. Nós vivemos num mundo, e vocês então ainda mais do que eu, em que é muito difícil perceber o que é verdade e o que é mentira. Se vocês abrirem o Facebook ou outra coisa qualquer, vão encontrar conversas, então agora com a inteligência artificial, eu já nunca tenho a certeza de nada, olho para aquilo, fico sempre na dúvida, não é? Porque já ninguém sequer pode dizer que a pessoa disse aquilo, porque até pode ser um avatar qualquer que está a dizer, portanto, nem sequer olhando para a imagem. Antigamente eu vi fulano a dizer, agora mesmo que eu vejo fulano a dizer, pode ser que ela não tenha dito, não é? Portanto, saber o que é verdade e o que é mentira é fundamental. E isso passa por uma coisa que vocês, se calhar, não fazem muito e deviam fazer. Há aí um programa que tem a ver com a assinatura de jornais. É importante vocês terem fontes de informação verdadeiras. Vocês não podem guiar a vossa vida pelas redes sociais, nem por essas coisas. Precisam de ir a fontes de informação que são verificadas. Tipo, notícias que são oficiais, que são de um canal de notícias verdadeiro, que são de um jornal verdadeiro, e não ficarem pelos boatos e pelas conversas que na política vocês estão com certeza a ver, como eu, que isto está cheio de gente que não presta e que diz coisas que não lembram o diabo e que estão escondidos por trás de uma teia é como se fosse um jogo de espelhos, daqueles que a gente vê que não está lá, não. Por isso é fundamental vocês informarem-se, lerem mesmo os jornais, lerem os sites verdadeiros e não ficarem com aquelas conversas do TikTok e do Facebook e do não sei o quê, porque a maior parte disso é mentira. Bom, chegamos ao fim do nosso tempo. E em nome de toda a produção, agradecer em primeiro lugar a sua presença e disponibilidade para participar do nosso podcast. Muito obrigado também à nossa plateia e até ao próximo Entre Elas.